Bem, vamos lá, vamos embora com notícias aqui do Fluminense. Cara, a gente tá falando de um jogador que está fora do Fluminense aqui agora, tá? Vamos falar de Felipe Alves. Segundo o portal Saudações Tricolores, o Felipe Alves não está mais nos planos do Fluminense. A sequência da temporada não terá o seu goleiro reserva contratado no início da temporada. Segundo diz a publicação, o tricolor não pensa em promover uma rescisão de contrato com o Felipe Alves, né? Lembrando que ele tem contrato até o final do ano, mas também nessa janela agora não irá dificultar a saída do goleiro caso surja algum interessado. Vale uma lembrança sobre o Felipe Alves, que foi um goleiro questionado quando teve a sua chegada, talvez menos questionado do que o normal, porque os reservas também não inspiravam confiança, né? O Fluminense tinha o Vitor Eudes, que era um goleiro com praticamente nenhum jogo como profissional. O Fluminense tinha Gustavo Ramalho, alguns jogadores que pouco têm de experiência no profissional. Então, além do Fábio, chegou um goleiro profissional, que de fato era e tal, que era o Felipe Alves, mas que tem a sua grande marca na carreira ser justamente um jogador que, para onde Fernando Diniz vai, ele leva. Ficou no banco durante um bom tempo e, após a saída do Diniz, imediatamente o Diniz foi demitido. No jogo seguinte, o Felipe Alves nem no banco ficou mais. Foi relacionado para um jogo, no banco o Vitor Eudes. No segundo jogo ele nem viajou para o Rio Grande do Sul e já vem sem viajar há 3 semanas. Ou seja, dessa vez não quiseram na interpretação, deixaram bem óbvia a interpretação de que de fato o Felipe Alves só era escalado ou só era aceito por conta do Fernando Diniz, estava totalmente na conta do Fernando Diniz, em que pese a gente sempre deixar claro isso aqui. Isso vai, eu vou falar aqui, vai tirar a culpa por exemplo, do André Carvalho, o preparador de goleiros do Fluminense. Porque a gente lembra que o André Carvalho é um subordinado do Fernando Diniz, né? Ele está abaixo do Fernando Diniz. Eu sempre lembro desse fato, quando fala de goleiro, é que alguns treinadores gostam de ter domínio sobre o goleiro. O Fernando Diniz é um desses, por exemplo. Outros treinadores, o Odair Hellmann era um desses também, era um cara que bancou o Muriel como titular. Mesmo indo contra o que era a decisão da preparação de goleiros, que hoje é feita pelo André Carvalho. Já, por exemplo, o Abel Braga não. O Abel Braga falava, eu não me meto na escolha do goleiro, tem um cara específico para isso, é ele quem decide, e por isso, por exemplo, o Abel Braga não se meteu naquela questão Fábio e Marcos Felipe do início de 2022. O Diniz, sim, garantiu, e o André Carvalho é subordinado. Então, isso tira a culpa do André Carvalho. Agora, se você pensa que alguém, ou pelo menos eu aqui, né, dizendo que deixaram bem claro de que toda a culpa do Felipe Alves, etc., é do Fernando Diniz, você está muito enganado. Teve gente que contratou, que está acima do Fernando Diniz, né? O Mário Bittencourt estava acima, assinou um contrato, e o Fluminense agora, vá lá, durante o tempo que o Diniz estava aqui, isso estava na conta do Diniz, mas a partir de agora, com a saída do treinador, são 6 meses que a gente tem que pagar o contrato do Felipe Alves, se a gente não tiver a sorte de ter algum clube que ache uma boa contar com os serviços do goleiro. Ele hoje, o cenário dele no Fluminense é que o Felipe Alves não é nem quarto goleiro, tá? O olhar de quem estiver contratando, se o Santos, né, quiser o Felipe Alves, vai olhar para o goleiro e vai falar, estamos contratando o quarto goleiro do Fluminense. Só para vocês entenderem o tamanho da bronca que vai ser achar um clube. E se não acharem, vão pagar o salário. Então, é bom deixar claro essa parte aqui. Quem é subordinado, cumpre ordens. Quem está acima, não pode ficar cumprindo ordens. Felipe Alves é o fim da jornada dele e o Fluminense vai precisar contratar um goleiro, gente. Ou até 2. Eu não olho o Vitor Eudes com essa possibilidade de ser um substituto do Fábio, e hoje a gente não tem o Vitor Eudes novamente. No início do ano fez ali boas atuações, mas não inspirou confiança de ser titular. Então a gente depende de um cara de 40 e tantos anos não se lesionar. Olha o drama, olha o drama. Vamos para outra notícia aqui. A gente fala sobre o jogo contra o Criciúma. Marcelo e Felipe Melo.
São duas situações que a gente tem. Primeiro, a situação de Marcelo, tá? A gente fala numa informação do GE. Globo de que o Marcelo é dúvida para o confronto contra o Criciúma. Ele ainda está tratando das dores musculares que ele teve após a partida, que fez inclusive ele sair no jogo contra o Grêmio. Não está 100% e a presença dele contra o Criciúma não é garantida ainda. No caso do Marcelo, ele precisaria estar bem até o final desta terça-feira, porque na quarta já tem a viagem para Criciúma. O Fluminense treina na parte da manhã no CT. No sinal, o próprio Fluminense divulgou ali a programação da semana, até com uma questão que eu vou falar já ali de que me chamou a atenção. Mas a programação inclui 10h30 um treino no CT Carlos Castilho e logo após o treino a viagem para Criciúma. Então os jogadores que vão viajar para Criciúma já sabem na terça, porque já vão preparados para a viagem. Marcelo vai? Eu diria que não é informação, tá? Mas a análise com base nas informações. Diria que é um pouco provável. Muito provavelmente o Diego Barbosa voltando tira o peso também do Marcelo fazer essa viagem e ir no sacrifício. Uma filosofia que tem tido no Fluminense após a saída do Marcelo é justamente de jogador. A saída do Marcelo, a saída do Diniz, é de jogadores não irem pro sacrifício dessa maneira. Por exemplo, o Germancano só viajou para Fortaleza porque ele queria estar no grupo, mas ele não tinha condições de jogo, tanto que há quem diga que ele forçou aquele amarelo, sabendo que não teria condições de jogo contra o Criciúma para poder voltar sem estar pendurado. Então, Marcelo, cenário é esse. Já o Felipe Melo, ele voltou a treinar nesta terça-feira, no treino que aconteceu nessa manhã, o treino das 9h30, no CT Carlos Castilho. Felipe Melo já vem desfalcando o Fluminense há um certo tempo, tá? O último jogo dele ainda é com o Diniz, ele fica de fora de Cruzeiro, de Flamengo, que foram os dois últimos jogos do Diniz, ele não joga com o Marcão e ele já não jogou os dois primeiros do Mano Menezes, ele tá mais de um mês aí fora praticamente, né? Então, esse voltar a treinar do Felipe Melo é algo positivo, mas, obviamente, se ele volta a aparecer nessas fotos de treinamento, etc., na terça-feira, dificilmente ele vai para o jogo na quinta-feira lá em Criciúma, que é uma viagem mais complicada, é um voo, e aí tem que pegar um trecho de ônibus também, enfim. É provável que o Felipe Melo retorne, né? Não vai que ele vai se aposentar, nem nada disso, mas é pouquíssimo provável que ele jogue contra o Criciúma, pode até viajar para o jogo, assim como o Germancano fez, enfim, mas não é algo que a gente tem expectativas dele jogar já nessa quinta-feira, não, tá? Enfim, esse é o cenário. Lembrando, o Germancano tá suspenso, né? Tem a volta do Diogo Barbosa, mas isso tudo a gente informa certinho no pré-jogo na quinta-feira para poder saber. Mas sobre Felipe Melo e Marcelo, o cenário atual é este. Inclusive, muito tem se falado sobre a questão física, né, do Fluminense. Eu recomendo a vocês irem assistir o vídeo meu do ano passado ali, que se falava muito, que eu trouxe várias notícias exclusivas ali sobre essa situação da parte física do Fluminense no ano passado. E depois aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, só para vale essa lembrança aqui, né, de como era o sistema físico do Fluminense. Mas vamos lá, cara, vamos falar de mercado da bola. 2 jogadores envolveram aí nas notícias o nome do Fluminense. O primeiro deles, o Pedrinho. Você fala, Gabriel, qual Pedrinho? O presidente do Vasco? Não, não é esse, pode ficar tranquilo. O Pedrinho do Atlético Mineiro. Talvez você nem assim você lembre muito. Deixa eu botar a foto aí dele para você saber quem ele é aí, ó. Esse Pedrinho aí, ó, aquele ex-Corinthians que tá no Shakhtar, aí, ó, esse Pedrinho aí. Bem, ele pertence ao Shakhtar Donetsk, já foi pra lá depois de ter saído do Corinthians, passou pela Benfica, foi pro Shakhtar, pouco jogou porque logo depois estoura a guerra da Ucrânia e, mais recentemente, ficou aí, já tá na sua 3ª temporada de Atlético Mineiro, mas renovou com o Shakhtar, voltou para a Ucrânia e agora o Shakhtar não abre mais mão de ter o jogador por lá. Segundo uma informação do portal Trivela, do Rômulo Giacomin, o Fluminense, também junto com o Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Santos e o Vitória, tentaram a contratação, manteram o Pedrinho por empréstimo aqui no Brasil. Pedrinho, como eu falei, estava emprestado, né, para o Atlético Mineiro, mas o Shakhtar não está liberando empréstimo, está irredutível com isso a respeito do Pedrinho e, obviamente, nem com a pressão do Milan, também que era outro time interessado nele, o Shakhtar liberou. Com
confesso que o Pedrinho é bem jovem, né? Um jogador... Eu acho que a cara dele é mais jovem do que o geral, porque ele tem 26 anos. Então, assim, o Pedrinho, ele não é um jogador velho, mas é um jogador rodado e que não é mais tão garotão assim. E que eu nunca consegui ver nada de especial no Pedrinho. Na verdade é essa, pro valor que ele tem. Então, enfim, não sei, provavelmente eu diria que eu comemoro pelo fato do Shakhtar não querer ali liberar o Pedrinho. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha do Pedrinho. Outro jogador, que esse eu nem vou pedir pra vocês comentarem o que vocês acham. Outro jogador, porque provavelmente ninguém conhece, né? A gente tá falando do Brian Rodrigues, que é um jogador do América do México, jogador uruguaio, da seleção uruguaia, inclusive, que eliminou o Brasil, aí, né? Enfim, melhor ficar quieto aí sobre isso, mas enfim, Brian Rodrigues, jogador, como eu falei, do América do México, 24 anos, jogador uruguaio, revelado pelo Peñarol, já passou pelo mercado americano com Los Angeles, já bateu na Europa com a Almeria, voltou para o mercado americano e está na sua terceira temporada agora iniciando pelo América do México. Brian Rodrigues é ponta esquerda e ponta direita, mas chuta com a perna direita. É um jogador que... enfim, joga num futebol bem competitivo, que é o futebol mexicano, mas não é muito artilheiro ali não. Como atacante, nas 2 temporadas, fez 11 gols em cerca de 60 jogos. O que o Brian Rodrigues tem a ver, Gabriel? Que você está falando até agora não deu a notícia. É o seguinte, segundo o jornalista Fernando Esquivel, que é um jornalista que cobre o mercado de transferências do futebol mexicano, e também alguma coisa ali do mundo, mas principalmente do futebol mexicano, é um cara confiável. Ele disse que o Brian Rodrigues foi sondado por Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional e Fluminense. 5 times brasileiros. Segundo ele, 3 desses 5 clubes já enviaram propostas pelo Brian Rodrigues. E algumas delas giram em torno de 3 a 4 milhões de dólares, tentando comprar 50%, 60%, 70% do atacante. Ou seja, 3 a 4 milhões de dólares para comprar cerca de metade do jogador. É a proposta que 3 desses 5 clubes aí fizeram, mais ou menos. Segundo a matéria do Fernando Esquivel também, um clube do Oriente Médio também fez uma proposta ali que gira em torno de 6 milhões de dólares, um pouquinho acima do valor que os brasileiros quiseram. Tem clube da Europa também interessado por ele, mas ninguém ainda fez uma proposta. Enfim, no cenário do América, que o Fernando apurou, diz que o jogador pode deixar o clube se a oferta for boa, mas deve só responder essas propostas nos próximos dias. Confesso, não conheço muito o Brian Rodrigues, me anima o fato de ser um jogador da seleção uruguaia, que é uma referência sempre muito boa ali no geral, né? A seleção uruguaia é uma boa seleção, mas, como eu falei, o custo é alto, né? A gente está falando de um investimento bem alto. E, acima de tudo, pro momento do Fluminense, a gente precisa de jogadores bons que cheguem para jogar. Um cara que é uruguaio, que tá no futebol mexicano há um tempão, vai ter adaptação rápida no Brasil? Vai jogar agora e vai render? Eu não sei. Pensando numa contratação pro futuro, um bom investimento, pode até ser. Mas a gente precisa escapar do rebaixamento agora. Então não sei se... Eles sabem que eu sou totalmente a favor do mercado sul-americano. Apesar de ter a frase do "se habla é bom", né, eu avalio aqui e vejo muita oportunidade no mercado sul-americano. É o mercado que o Fluminense deveria atacar muito mais. Neste momento, pensando em contratações que se tornem reforços para escapar do rebaixamento, não sei se é o melhor caminho ir atrás de jogadores que terão que ter um tempo, né? Precisarão de um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Não sei se é o melhor caminho. Isso eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Não necessariamente sobre o Brian Rodrigues. Esse daí também, se você conhecer, mas principalmente qual o melhor caminho de contratação? Vale a pena apostar num jogador que pode chegar e ter tempo de adaptação? Enfim. Deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor se gostou do canal. A gente tem sempre vídeos aqui com notícias, mas principalmente com análise e tal, coisas interessantes sobre o Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Amanhã tô indo pra Criciúma, de manhã, tá? Tô indo bem cedo pra Florianópolis, vai eu e o Vitor Lessa, vamos eu e o Vitor Lessa pra lá, pra poder fazer a cobertura de Criciúma e Fluminense. Então amanhã tem bastante conteúdo lá da cidade do sul catarinense. Até a próxima, valeu.